Vê lá, se vieste para aqui empatar, vamos já embora. Às vezes o empate não é mau. Calma, Bruno. Bruno não, o Bruno não está cá. Ainda bem. Então porquê? Porque não quer dizer nome Bruno. Hoje estou assim um bocado aziado. Bruno. Não quer dizer porquê? Estou um bocado aziado. É uma semana. Repara uma coisa. Eu fiz figura de urso no episódio anterior. É normal. E fizemos ali as nossas previsões. No anterior, ou há 2 episódios atrás. E disse que tinha em mim a crença de que o Sporting ia derrapar e que Sanguioqueiras ia ser muito diferente, mas eu tenho que olhar para dentro da minha casa, e dentro da minha casa vi um jogo horrível com a Estrela da Amadora e vi um jogo também assim um bocadinho não incrível contra o Fenerbahçe. Mas pronto, é isto. This is Portuguese League and é isto. Já lá vamos, olha. Portuguese League. Por falar em League, esta é a bola oficial. Aparentemente o facto dela ser redonda e vamos fazer um desafio um dia destes. Deixa-me dizer que ela é mesmo redonda e por aí percebe-se que atrapalha alguns jogadores, mas o facto de ser redonda também leva aqui para algo muito engraçado, que é bem acertada, vai que nem uma bisca para a baliza, e temos alguns casos esta jornada disso. Mas sim, olha, foi uma prenda enviada pela Liga aqui para o nosso estúdio, incluindo algumas camisolas. Há outras que estão a chegar. Algumas foram os clubes que nos entregaram, temos que ser justos. O caso de Casa Pia, Aves, há uma do Porto que não está aqui porque o Pedro obviamente tem em casa e deve benzê-la todos os dias. Isto vai ser engraçado, vai dar aqui asa a algumas brincadeiras durante a época. Termos aqui isto à mão, é porreiro. É porreiro, não é? Parece-me perigoso. Eu acho que sim. Falta a do Braga, que está aqui. Eu, como todo que ganha, posso vesti-las todas. Podes, sim, senhor. Mas o que há aqui a dizer, olha, esta aqui então foi o Tiago que nos trouxe para. Eu toco nelas, como podem ver. Foi o Tiago que nos trouxe a camisola do Sporting. Porquê que não havias de cá? Temos aqui a camisola do Aroca, temos do Famalicão, Casa Pia, Benfica. Esta é o AVS e aquela é o Rio Ave. Falta-nos o Estrela também. Sim. Falta-nos algumas, Moreirense, Estrela, e o meu amigo não vai perdoar porque não está aqui nenhuma do Moreirense, mas amigo, enviem-nos. Sim. Não é? Mas a verdade é que há algumas que a Liga está para nos enviarem. Que era para vir ao podcast, mas há de vir. Há de vir. Sim. Ele esteve a fazer o curso e eu disse-lhe se é para tirar prioridades. Eu já tirei cursos também, eu sei o que é isso. Um gajo não vê mais nada à frente. Não, Vasquinho, se estiveres a ouvir isto, muitos parabéns, mais uma vitória. E agora vem um jogo dificílimo contra o Vitória. Estamos a falar do Vasco Coelho da Costa. Exatamente. Que é teu amigo pessoal, já o assumiste aqui. Exatamente. E está a demonstrar as qualidades que tem. Sim, ainda é cedinho, tá mas bem. Eu acho que sim. Acho que vai certo, duas vitórias. Quer dizer, 2 vitórias. Uma equipa que tem como objetivo à partida fazer um campeonato tranquilo, manter-se na Primeira Liga, há de ser esse o principal objetivo. Milhares 2 vitórias, 6 pontos logo às primeiras 2 jornadas. Acho que é fantástico. É verdade, foi para um clube que já tem alguma estabilidade e tem feito algumas épocas boas. Sim, eu acho que foi uma escolha certa e acertada que ele teve naquele momento, porque era isso que tu dizias e é verdade, é um clube muito estável nesse sentido, que tem pautado sempre por boas classificações, um plantel suficiente. E se agregarmos a isso a qualidade que eu sei que ele tem e que acredito que ele tem, acho que tem tudo para correr muito bem. É um jogo tremendo, vai dar no sábado às 4 da tarde, dá em direto na TVI. E é um jogo tremendo porque são 2 equipas que moram muito perto uma da outra. São rivais, sim. Não sendo um derby, é um rival. São rivais. Não é o rival da dimensão do Braga-Vitória, mas é um jogo que de certeza que vai ser fervoroso. E atenção, volto a dizer aqui, se o Vasco calha ganhar esse jogo, ele que já vem com o historial todo de ter conseguido os títulos conseguidos. Começa a criar aqui uma aura quase. A criar aqui uma aura e começa a criar aqui uma. Acho que outros clubes vão tentar olhar para ele, e um deles, quem sabe, a Vitória, está mesmo ali ao lado. E se não ganhar o jogo, não fica numa. É cedo ainda para dizer que não fica numa boa posição, mas vamos ver. Olha, ele vai parar num grande, isso é. Eu vou aproveitar aqui uma aposta que tu tocaste agora, que foi. Eu ia deixar isto mais para a frente, mas acho que é um bom momento. Disseste que o jogo do Moreirense vai ser transmitido pela TVI, como serão todos os jogos em casa, penso eu, não é? Certo. Isto leva-me aqui a um tema
que é, já falámos aqui N vezes, que é os direitos de transmissão audiovisual. Tens novidades sobre os direitos da Liga Francesa? Não, Não? mas tu tens. Tenho. E vais dá-las. E vai ser muito giro. Então Vais gostar de ouvir. expõe. Tu lembras dos valores que se falavam para a Liga Portuguesa? Lembro, Certo. sim senhor. Que tinha como referência a Liga Francesa, certo? Certo. E eram valores a rondar o quê? Lembras? 300 milhões de euros. Para a Portuguesa? Sim. Certo. E para a Francesa? 500. 500. Impressionei-te agora ou não? Impressionaste. Pronto. Mas eu vou-te estou impressionar sempre mais. atento. E vou-te impressionar mais. Deduzidos já todas as despesas, os clubes da Liga Francesa vão receber, esta época, 81 milhões de euros. 81 cada um? Não. Tudo. Total. Exato. Ou seja, Portugal vai receber 3 vezes mais. Para tu teres Uau! uma ideia, o Paris Saint-Germain, que se fizermos aqui de alguma forma uma comparação com o Benfica, porque supostamente é o clube com mais seguidores, digamos assim. Talvez o Marselha também tenha, se calhar até tem mais, mas pronto. Mas vamos ter o PSG como referência. Recebeu na época 2024-2025 16,1 milhões. E este ano, esta temporada, vai receber entre 1,4 e 4,7. Pronto, olha, é espetacular. Isto dá que pensar, sendo este um tema quente. E provavelmente vai alterar aqui alguma coisa. Houve esta semana incontornável a entrevista do Luís Filipe Vieira, e a dada altura ele, e é perito nisto, nesta questão, na parte mais jurídica, vamos ver se as coisas vão ser mesmo assim. Portanto, ele tem um modelo pensado, e a verdade é essa, que até isto realmente acontecer, nós não sabemos o que é que vai acontecer. Ainda assim, recebemos aqui um pedido acerca daquilo que é a consequência dos episódios que temos feitos do Presidência, de voltarmos a trazer o Pedro Brinca para voltarmos a explicar. É quase um episódio com o Pedro Brinca 2.0. Muito poucos são os convidados que voltam cá uma segunda vez, mas acho que dada esta parte de agora, o tema está tão quente, seria muito interessante ele vir cá, e se calhar até em direto, para poder responder a perguntas que os telespectadores colocam, porque há muita dificuldade e nós muito pouca informação. E o pessoal vai ouvir mais uma vez Sim. o episódio dele, porque foi uma aula. Mas fica aqui o convite feito. As coisas de facto não mudaram assim tanto desde então, e o episódio já foi há mais de um ano. A ignorância continua lá toda. A nossa ignorância, todas. Sim. Toda a gente. Sim. Mas pronto, este era um dos temas que eu gostava de falar, ia falar mais à frente, mas fica já aqui encerrado e ficas com esta informação. Não, e é uma informação preocupante, porque se isto é assim, vamos imaginar na Portuguesa. Mas bom, olha, deixa-me ir aqui, vamos falar aqui da jornada. Nós hoje temos aqui uma horinha para fazer isto aqui assim, corridinhas da semana. Temos esta jornada para falar e também o jogo de ontem. Podemos começar ou com a jornada ou já com o jogo de ontem, que foi um jogo quentinho, que está fresquinho nas memórias, e depois vamos à jornada também. No fundo é o que te apetecer, meu amigo. Não, tu mandas. Isto é teu? Eu mando. Sim. Isto é meu? É. Ora, muito bem. Então vamos começar por falar num jogador, Ricardo Mangas. E porquê no Mangas? Porque era um jogador que ninguém dava nada por ele, custou 300 mil euros, e entra com a oportunidade de um lateral fortíssimo que todos nós conhecemos, Maxi Araújo, que tem uma lesão, agarra a oportunidade como ninguém num jogo, numa bela exibição com o Casa Pia, já o tínhamos dito aqui a semana passada, e agora com o Arouca faz uma exibição irrepreensível, o melhor em campo, muito forte a atacar, e apetece-me perguntar, claro que isto carece ainda de mais exibições para percebermos a regularidade que ele tem de rendimento esportivo, mas andávamos todos distraídos aqui em Portugal, menos o Sporting. A questão é que o valor do jogador nem sempre representa a sua valia desportiva, não é?
para um lado e para o outro. Ou seja, nem ele, por custar 300 ou 400 mil euros, tem que ser um mau jogador para o Sporting, nem o Rios, por custar 30 milhões, tem que ser um jogador estratosférico e que muda o jogo todo do Benfica. Não é? Eu percebo o que tu estás a dizer e concordo, e a verdade é esta. E nós tivemos esta conversa ao telefone, os três, e aquilo que eu sinto é que ok, vamos imaginar que o Ricardo Mangas não entrava tão bem, as coisas não corriam tão bem como se acredita que podem vir a correr. Epá, o risco era 300 mil euros ou 400 mil euros, não é? E eu acho que os clubes portugueses não estão em condições de correr o risco que muitas vezes estão a correr, e cada vez vemos mais Benfica, que é provavelmente o mais evidente, mas o Futebol Clube do Porto fez grandes contratações caríssimas, e o Sporting provavelmente também vai buscar o jogador ao Depor mais tarde ou mais cedo, também a pagar um valor que não era uma realidade no Sporting. E a questão é que é um risco muito grande, não é? E portanto acho que o Mangas, e há de haver muitos Mangas, não é? Nós é que achamos sempre que o jogador do clube grande tem que ser um gajo já com um historial, ou que tem que ter demonstrado numa liga qualquer alguma coisa, e às vezes o que falta é dar oportunidade aos Mangas que andam por aí, não é? Certo, e tem mais expressão quando falas de um jogador que custa 300 mil, a tua expectativa já é reduzida, e portanto depois quando acabas por ver a sua exibição, aí sim é surpresa, do que propriamente o jogador custar 10, 15, 20 milhões de euros, 30 milhões de euros, e que a tua expectativa é alta e depois a seguir não vês assim tanto em campo. O Sporting tem lá um que não foi barato, que é Luís Soares, ainda assim responde com uma exibição também muito boa, um jogador com muita raça, muita vontade. Eu acho que este jogo não é exemplo para ninguém, porque o Aroca, com a expulsão que teve muito cedo, acabou por ir aqui bastante abaixo. Ainda assim, é uma exibição super plena do Sporting, porque até já o tinha feito contra o Casa Pia, e nós até acabámos por questionar este Casa Pia. Mas a verdade é que se calhar devemos olhar até para o Sporting, que acaba por perder um grande jogador, a referência, mas a ideia que me dá é que acaba por estar mais, a equipa acaba por estar mais unida, que isto acaba por ser mais coletivo. O coletivo vem mais ao de cima. E lembrar-me aqui de uma escolha de um treinador, que é o Rui Borges, que, salvo erro, já tinha trabalhado com o Ricardo Mangas, e que acaba por acreditar de tal forma no jogador, que o jogador acaba por dar essa resposta quase como se fosse um filho, digamos assim. Mas ao invés disso, falar de um Soares que faz um excelente jogo, uma exibição também irrepreensível, um jogador com um remate muito fácil, com um verdadeiro canhão nos pés. E depois o habitual, o Trincão, é um jogador, por muito que nós já o aqui dissemos, por muito que seja inconstante, irregular, mas é cada vez menos, cada vez menos irregular, cada vez mais na mão de cima, e tem muito, os golos que ele faz são todos de antologia, quer dizer, não há um golo, faz um bocadinho lembrar aquela história dos golos do Rodrigo Mora, quer dizer, tem que ser sempre coisas estratosféricas. E no caso do Trincão, claro que tem outros golos mais fáceis, mas ele gosta sempre de fazer grandes golos, e pronto, desilude-me bastante. Na verdade, o Pedro Gonçalves, aquilo tem sido a exibição dele, acho que está completamente fora dela. Ainda assim, no seu coletivo, um Sporting bastante a dar aquela resposta àqueles que diziam, olha, sei o que eu queres, tu não vais lá. Sim. Mas é verdade que também os próprios adeptos do ainda é cedo, e vai haver jogos difíceis, como com os rivais também. Deixa-me só dizer, continuo a achar estranho um jogador que estava tão bem ou tão mal o suficiente para o Chelsea vir buscar, não é? O Kenda. Continua a não ser titular. Repara, o Kenda entra aos 57 minutos, faz uma assistência aos 62. Mas é uma incógnita, que é... E faz outra aos 76. Como é que o Kenda era titular, jogava ao nível que o levou a assinar com o Chelsea, e agora não é? Não tirando valor a quem lá está, mas é estranho, é no mínimo estranho.
Pá, e o Fresneda? Eu não acredito que o Geni fique no Sporting. Acredito que seja. E que até esteja a jogar aqui, porque acho que há uma série de clubes que o deseja e provavelmente é por aqui que está um bocadinho esta montra, digamos assim. O Kenda já está vendido, portanto o negócio já está feito. Certo, mas isto já vem, o Kenda já vem praticamente desde que assinou com o Chelsea a jogar a titularidade. Isso é outra questão, certo? E tu estás a falar aqui se calhar algo que é feito pelo próprio Chelsea, digamos assim, mas o jogador que joga 30 minutos e faz 2 assistências e é com aquela irreverência que ele tem que jogar. Pois, é isso. Tem que jogar. Isso Queria também dizer que o Fresneda, não descola, era um jogador que eu tinha boas referências em Espanha e o Sporting pagou bem por ele, com bastante potencial, mas ainda não conseguiu justificar esta aposta. Sim, tens vários. Foi também a estreia para o Vaianidis, uma estreia muito positiva. Era fácil entrar neste jogo, digamos assim, há que reconhecê-lo. Ainda assim, entrar e fazer merda também é sempre fácil. Pois, exato. Os nervos e tudo mais, mas a verdade é que o Vaianidis esteve muito bem. E pronto, olha, falando aqui deste jogo, acho que é um jogo bastante sólido, que não tem mas muito... tira o cavalinho da chuva quem achava que o Sporting ia fraquejar. Claro que sim, da mesma forma que falámos do Casa Pia na semana passada, que era uma equipa que não parecia muito fraca. Houve 2 clubes que nós falámos disso. Imagina, o Vitória está muito fraco este ano. O Vitória vai acabar em 8º ou 9º, apenas visualizando o jogo que fez com o Porto. O Casa Pia este ano esquece, não tem nada a ver. Viste o jogo com o Sporting. E, entretanto, são duas equipas que ganharam nesta jornada. O Vitória acabou por ter um jogo muito difícil, hein, com o Estoril. Mas o Estoril, eu acho que o Estoril é uma equipa a ter em conta esta... Apesar da derrota, surpreender pela positiva. Apesar da derrota, o futebol que joga atenção, é uma equipa a ter em conta. Sim. Agora, o Vitória a jogar em casa, diante dos adeptos, aquela coisa de ter que ganhar, porque os adeptos não perdoam uma derrota nem contra o Real Madrid. Portanto, a partir do momento em que ficou atravessado morrerem na praia o ano passado o acesso à Europa, não te esqueças. Certo? E eu acho que o que acaba por acontecer aqui é uma vitória com a faca nos dentes, como se costuma dizer, e muito bem conseguida do Vitória, e um Estoril que faz um jogo super digno, com uma exibição tremenda. Aquele lateral esquerdo volta a fazer gol, é engraçado. Há jogadores que de repente estão assim no ponto repousado e o jogo acaba por lhes correr bem, mas um bom jogo de futebol que eu gostei muito de ver. Sim. O Casa Pia, por sua vez, foi ganhar a Aves. Aves que... O Casa Pia não fez um grande jogo, mas o Aves continua a ser provavelmente a equipa mais fraca da Primeira Liga. E acaba por ser uma incógnita, digamos assim, porque eu acho que o distanciamento do Aves para as outras equipas, a meu ver, está um pouco acentuado. Vamos ver como é que o campeonato se desenrola, como é que isto se desenvolve. Falta muito, começou agora. Mas os indícios não são bons, a verdade é essa. Parece que está na mesma senda do ano passado. Sim. E atenção, o Nené tem mais um ano, que era o jogador plus, digamos assim. Vendeu o João Mercado, que era um jogador titular que também fazia alguma diferença. Tem muito a melhorar, sem dúvida, sim. Sim, sem dúvida. E lá está, aqui ocorre-me um bocadinho aquela história do poderio financeiro. Parece-me um bocadinho distante dos outros clubes, mesmo pelas contratações que faz, mas isso também estou-me a tirar para fora de pé, porque não. Pode ser, sim. Mas deixa-me dizer-te, o Casa Pia não fez um grande jogo. Acho que está a beneficiar apesar de ter sido uma desilusão na primeira jornada contra o Sporting. Acho que este jogo beneficiou, como irá beneficiar no futuro em outros jogos, do facto de ter uma equipa estável, mesmo treinador. Teve alguns reforços, mas a base da equipa é a mesma, e isso eu acho que vai trazer resultados positivos ao clube. Eu concordo. Olha, o Famalicão Tondela, o Tondela Famalicão neste caso, segunda vitória para o Fama, sem grande história, e não é só a segunda vitória, só ver o segundo jogo sem sofrer golos também. Isso também, que para uma equipa como o Famalicão, que está a jogar o seu campeonato, acho que é de a questão é esta: os campeonatos são longos, são muitas jornadas, mas tu arrancares com 2 vitórias ou 3 ou 4, o que for, é logo um balão de oxigênio brutal e vai-te ajudar, não é? Vai-te ajudar a ganhar confiança. Sim, olha, foi um jogo bastante
bom de acompanhar, até foi mais equilibrado do que aquilo que o jogo em si possa parecer. Mas obviamente teve aqui um fator quase no final, não foi? Tenho ideia. Sim, o Famalicão marcou, posso dizer, no 69. 69, ok. Sim, mas é um jogo em que às tantas eu não sabia quem é que ia ganhar. Temos que ser justos e dizer que o Tondela acaba de subir à Primeira Liga, portanto, eu não sei até que ponto é que não tem aqui jogadores que estão a jogar a Primeira Liga pela primeira vez e que mudou de treinador também, e que realmente é tudo novo para eles, contra um estável Famalicão, que tem vindo a conseguir singrar o seu marcar a sua pegada, digamos assim, e acaba por fazer um jogo. O Diamori parece-me fantástico, o Gustavo Sá já todos sabemos. O Famalicão é uma equipa, não sei se os responsáveis alguma vez assumiram isso, mas eu acho que o Famalicão é uma equipa que não luta para se manter na Primeira Liga, é uma equipa que luta para ir à Europa, não é? Pelo menos é essa ideia que eu tenho. Sim, eu também tenho essa ideia, uma equipa extremamente competente, que já agora recordar que o treinador aqui do Tondela acaba por ser o Vieira, que conhece bem a casa, não é? Portanto teve lá 2020-21, 21-22, acabou por ser um reencontro engraçado, desta vez não levou a melhor, mas digno, atenção, o que o Tondela também acabou por fazer. Sem dúvida. Depois Rio Ave empatou com o Nacional, num jogo em que eu honestamente não vi nada, também não tenho grande coisa a dizer. Vi o resumo do Braga e fiquei embasbacado com aquele meio campo. Jogadores com muita qualidade naquele meio campo. Cuidado com o Braga. Que não têm medo de chutar a baliza, não têm medo de fazer gol, não têm medo de ir para cima. Contra um Alverca, aliás, os gols aconteceram todos maioritariamente cedo, e isso levou, obviamente, aqui 11 minutos um gol, 14 minutos 2-0, 36 minutos 3-0. Um jogo que foi logo ao início, foram imperdoáveis, digamos assim. Logo ao início acabou o jogo, mas o Braga, que tem aqui o meio campo, o Diego Rodrigues volta a fazer um jogo bom, o Horta não vale a pena dizer nada, o Roger Fernandes cada vez mais impetuoso naquilo que é o seu ataque, um verdadeiro extremo puro, né, neste sentido, e que aqui até joga ala direito. E depois eu acho que é isto que falávamos, são jogadores muito estáveis, com um treinador que me parece a mim, isto no Braga é sempre muito, o que hoje é verdade amanhã é mentira, mas um treinador que me parece a mim que gosta e põe a equipa a jogar a bola. Eu acho que sim. É assim, se olharmos para o resultado, não é um resultado surpreendente, porque de facto as expectativas de uma equipa e de outra são completamente diferentes. Ainda assim, o Alverca, vou-te lembrar, na primeira jornada teve aquela questão daquele golo anulado, e que tinha sido bastante útil para ganharem aqui alguma confiança, mas é uma equipa que eu estou curioso para acompanhar durante o campeonato. O Braga, acho que vai ser um osso duro de roer para os três grandes, e sim, tem bons jogadores, tem um bom treinador certamente. Portanto, acho que vai ser um campeonato que não se pode descurar o Braga. Concordo. Outro jogo, Santa Clara Moreirense, portanto, um golo muito cedo, aos 8 minutos, Schettino. Mas este resultado sim é surpreendente para mim, não tirando valor ao Moreirense, não é? Não, mas a questão é que o Santa Clara, e foi isto que eu senti, também não percebi até que ponto é que não estaria a pensar no jogo que tem agora para fazer na Europa. Pode acontecer. Não tem a profundidade do plantel que outros clubes têm. Estou aqui engasgado, meu. Uma bola de pelo, se calhar. Deve ser, andar mal a lamber. E ainda assim é um jogo bastante que acaba por ser daquilo que eu vi o jogo todo. O Moreirense ainda tem ali a oportunidade de fazer o segundo gol várias vezes com algum perigo, mas obviamente houve mais remates à baliza do Santa Clara. O Moreirense não teve sequer um canto, posse de bola 58-42. Jogou com as suas armas. Jogou em casa, obviamente que jogou. É óbvio. Estava em casa, tinha tudo a seu favor, mas o Moreirense acaba por fazer um bom jogo. Tem ali momentos de futebol que eu vos vou dizer, e é isto que eu acho que é interessante para quem acompanha. E o Tiago está aqui a picar, já não vou falar dele há não sei quanto tempo, e tu também.
o Vasco tem uma maneira de pôr as equipas a jogar e que tu já estás a ver o jogo e já estás a ver aquilo a acontecer. E o Moreirense já teve esses momentos de troca de bola, de jogadores a compensar as posições de outros, de um futebol bonito de se ver, que eu vi desde o Cascais, ou aquelas coisas muito há muitos anos atrás. E eu fico feliz de ver isso, porque efetivamente tem aqui uma equipa. Só acho uma coisa, é uma equipa muito baixinha, na minha opinião, e não sei até que ponto é que são todos pequeninos. O Alanzinho é pequenino, o Bondoso é pequenino, o Afori, enfim, eu acho que aqui é algo que pode atrair aqui esta equipa. Ainda assim, uma excelente vitória do Moreirense. Olha, deixa-me só chamar aqui a atenção de uma coisa que, porque não é com clubes grandes, acaba por passar um bocadinho ao lado do pessoal. O Santa Clara este fim de semana iria jogar ao Estoril Praia, à Moreira, e o Estoril acedeu a adiar o jogo, penso para dia 6 de setembro desta jornada. Sim. É para não saber disso, eu tenho lá jogadores no Estoril na minha fantasy e tenho que tirar. Pronto, então fica aqui esta dica. Olha, fica a dica também da fantasy da Liga Portugal. Vou tirar agora, desculpa, fala, porque isto acaba agora. Queria só dizer que isto não deixa de ser um paradoxo e não deixa de ser curioso. O Estoril e bem facilita a vida ao Santa Clara, porque vai jogar competições europeias e portanto para ter aqui alguma margem de recuperação. Mas no fim de semana, que se eu não estou em erro, de 6 de setembro, vai haver paragens para seleções. O Estoril tem jogadores em diferentes seleções, vai estar a jogar contra o Santa Clara sem alguns jogadores que lhe são úteis. Fica aqui esta chamada de atenção. Ou seja, o Estoril que acede fazer essa alteração sai prejudicado daqui a uns tempos, quando for. Isto calha com o Estoril, como podia calhar com outro qualquer. Ainda assim, de louvar perante isto a decisão do Estoril. Eu acho que não há outra hipótese, não é? Quer dizer... mas é de louvar, porque claro, eu acho que os clubes portugueses só têm a ganhar. Também é óbvio, claro que sim. E neste caso até pode ter a perder. Portanto, sem dúvida nenhuma que sim. Dois clubes que estiveram aqui muito bem. Entretanto, sobram 3 jogos para falar. O Sporting está falado, portanto, são 2 jogos. O jogo do Porto e o jogo do Benfica. Indo já aqui ao jogo do Benfica, que o jogo do Porto foi o último. É um jogo sem grande história, um bocadinho preocupante naquilo que é a exibição do Benfica. Eu acho que tem muita história. O Benfica habilitou-se a perder. Não foi a empatar, habilitou-se a perder. Sim, é um jogo, mas lá o Benfica já perdeu jogos a jogar melhor do que o que fez na Reboleira. Certo, não é? Concordas? Concordo. Mas o que é que tu pensas aqui? Pensas que há uma Champions League a jogar poucos dias depois e que os jogadores próprios já tentam que congelar ali um bocadinho e dominar, mas a questão é que eu acho que o jogo nunca teve dominado. Foi muito perigoso para o Benfica, uma grande ousadia do Estrela da Amadora, também há que dizer. Uma equipa que não teve o treinador no banco. O Estrela já me tinha parecido mais forte na primeira jornada contra o Estoril. E o Estrela ano passado, nós falámos aqui várias vezes, era fraquíssimo. Sim. Não é? E esta jornada contra o Benfica, bem sei que as equipas muitas vezes galvanizam-se contra os grandes, mas o Estrela ano passado nem isso. E este jogo, gostei imenso do Estrela. Foi uma equipa que soube sofrer cá atrás quando foi preciso e conseguiu ferir o Benfica e podia ter marcado golos. Eu concordo. E outra coisa que eu acho e que se deve dizer é que uma exibição quase salvatória do Otamendi, que acabou por ser ali o patrão daquela defesa toda, e também um lance do Trubin que deixa preocupações naquilo que é, apesar do Benfica ir, e o Lage falou muito disso, mais um jogo sem sofrer golos. Trubin tem ontem uma abordagem que mete medo, e tem uma abordagem também no jogo na Reboleira que não é normal. Sim. Ainda assim, e já lá vamos ao jogo de ontem,
salvou-se obviamente um penalti que para mim acho que se pode falar também de um penalti sobre o Otamendi que não foi marcado, é o que é. Siga a Marinho, o Benfica ganhou, fez o jogo, resultado mínimo, correu bem. Certo? O que tu dizes é, podiam estar a pensar no jogo de ontem, eventualmente, mas não podem. Certo. Não é? Nem o Benfica, nem o Porto, nem o Sporting não podem porque as equipas pequenas às vezes podem decidir campeonatos, não é? Exatamente. Olha, comparações começam a ser feitas entre aquilo que custou Richard Rios e que faz uma exibição terrível na Amadora e aquilo que custou Fraolt e a exibição que faz, por exemplo, contra o Gil Vicente. O Fraolt, nós já tínhamos falado dele aqui, eu não o conhecia, mas falámos dele aqui do jogo simplesmente da pré-época, em que olhámos e calma lá, porque basta ver a forma como ele transporta a bola para a frente, como tira o adversário do caminho. E a alta rotação, não é? Não é só com bola, ele está em todo o lado. Quer dizer, o gajo visto-o fazer uma jogada na área adversária e a seguir o lateral, o Alberto Costa perde a bola e ele vai fazer a dobra e já lá está, não é? É impressionante, de facto. É um jogador que, a ter em conta, pode ser aposto aqui para mim uma das talvez o jogador revelação deste ano, porque tem tudo para isso e era giro quando o Bruno chegar fazemos as nossas apostas do revelação, aquilo que achamos que menos e tal. Sim, mas claramente vai estar no top 3, mano. O Fraolt parece-me que sim. Surpreende-me ainda como é que o Zaidu joga no Futebol Clube do Porto, mas joga, assiste, e o Samu que acaba por ser lesionado, já agora é outra história. E para, na minha ótica, terminar aqui este ponto, o PP voltou. E não só, o próprio Varela, apesar de não ter feito uma grande exibição, nota-se que está muito melhor este ano. Sim, o Porto é incrível, as mudanças no Porto, incrível. Eu acho que só há aqui uma coisa a acrescentar, que é, vamos ver até que ponto é que... Não gostei tanto do Porto desta jornada como tinha gostado na primeira jornada. Vamos ver até que ponto é que o Gil é uma boa equipa. É ou não um avançado para o Porto. Vamos ver. Correto? É assim, tem um histórico que não fala por ele disso. E repara, dá outras coisas ao Porto que o Samu não dá, não é? Eu não estou a duvidar, não sei se estou a questionar, porque acho que pode acontecer não ser um jogador que a malta esteja à espera, fruto do peso do nome, fruto daquilo que nós conhecemos que ele fez nos anteriores clubes onde passou, nomeadamente Barcelona, mas acaba por ser um jogador que o Porto, na minha opinião, tem mais a ganhar com a explosão do Samu do que com a fineza do Luke de Jong, mas vamos ver. Pode ser, mas o de Jong vai dar outras coisas que o Samu não dá. E uma delas ficou visível no lance que ele dá a bola ao Rodrigo Mora, que vai com uma classe que não revejo no Samu. Ok? Isso é verdade. O próprio jogo aéreo do De Jong, isto agora depois a equipa também tem que se adaptar um bocadinho ao jogador que tem na frente, não é? Deixa-me falar um bocadinho do Gil Vicente. O César Peixoto, não sei se já falámos aqui, mas já falámos entre nós, é um treinador que tem tido muitas oportunidades, mais do que outros treinadores na Primeira Liga. Não sabemos bem porquê. A verdade é que as equipas dele são equipas competentes. Mas eu acho que esse é o porquê. Certo, mas depois há uma altura que as equipas começam, dá a ideia que ele entra muito bem, as equipas assimilam... Eu percebo o que tu dizes e concordo. Dá a ideia que o sucesso do César Peixoto enquanto treinador num clube tem um prazo de validade muito curto. Exato. Chega a um momento que tem sido assim a equipa agora. Assimila as ideias, joga bem, mas depois a partir da altura começa a perder capacidades. Não sabemos o que vai acontecer agora, não é? Eu gosto deste Gil Vicente, do que já vi. É uma equipa que tem alguns jogadores que eu acho que vão fazer um bom campeonato. E portanto tornaram a vida do Porto difícil. Ok? Concordo. Portanto, estou curioso para ver o resto do campeonato do Gil. Olha, tinha aqui uma nota para falar do Porto. Não sei se calhar calha bem para fechar aqui as minhas notinhas. Chuta. Porque tem-se falado muito nós próprios aqui já falámos do mercado do Futebol Clube do Porto e do trabalho quase miraculoso a nível financeiro que tem sido feito.
E eu fui aqui fazer um trabalho de casa para perceber o que é que tem sido feito para o Porto conseguir contornar, digamos assim, as dificuldades financeiras que eram públicas, não é? E então, só para te dar aqui uma ideia, assim, não querendo ser muito exaustivo, o que é que, assim, 4 pontos que se calhar resumem o que é que foi feito. Portanto, desde logo as vendas de jogadores, não é? O Futebol Clube do Porto em 2025 já fez vendas à volta de 170 milhões de euros. Portanto, isso obviamente é um boost brutal, não é? Estou a falar de valores brutos, ok? Depois teve uma venda de 30% das receitas do Dragão, ok? Por cerca de 65 milhões de euros, com um contrato de 25 anos até 2050. Certo? Certo. Fez um empréstimo de 115 milhões a 25 anos. Portanto, isto é uma operação de longo prazo, como é evidente. Depois teve um empréstimo de 21 milhões a 3 anos. Ok? Portanto, basicamente para a tesouraria. Basicamente o que é que o Porto fez? Antecipou receitas. Ok? Portanto, obviamente que há aqui um risco adjacente, não é? Nós olhamos, está a ser bem trabalhado, está tudo a correr bem, à partida vão colher os frutos do que está a ser feito, mas se corre mal, sim, também não é bom. Certo. Pronto. Era este alerta só em relação ao Futebol Clube do Porto. Ou que eu seja, queria aqui o Porto está muito refém daquilo que possam ser as próximas vendas e as próximas receitas para poder, obviamente, pagar toda esta antecipação de receitas que fez. Sim, imagina, eu diria que o Porto antecipa as receitas, já não as vais ter. Não tens mais, quer dizer, é cada vez o Porto já antecipou não sei quantas receitas, continua a fazê-lo, mas repara, tu perguntas que alternativas é que tu tens? E o futebol hoje em dia está assim, e não só está assim, como os bancos, parece-me a mim que hoje em dia esfregam as mãos cada vez que há uma antecipação de receitas, porque ficas com 10% daquilo. Certo. Porque no fundo o futebol continua a gerar muitas receitas, não é? Claro. Portanto, isto é uma bola de neve. E tu tens os ativos que obviamente que valem essa, dão-te essa garantia. Um Rodrigo Mora dá-te essa garantia, a partida, um Diogo Costa dá-te essa garantia, portanto acaba por ser até consciente. Agora, o Porto tem que obviamente dar ao chinelo e tem que dar tudo para ser campeão este ano. Eu diria que o mínimo dos mínimos, segundo lugar, os três grandes, é sempre ir à Champions. Claro. Olha, já agora só para aqui temas financeiros, só para não ser demasiado exaustivo, só dizer-te que o Sporting adquiriu a Avaláxia 19 anos depois. Portanto, é um investimento que já estava pensado e que a ideia é rentabilizar, como é natural. E adquiriu a totalidade do passe do Trincão, que também não tinha. Sim, portanto, são dois investimentos interessantes do Sporting, acho que fazem sentido. Bastante perspicaz e bem feito. Falar do jogo do Benfica de ontem, deixa-me te dizer aqui em defesa daquilo que foi o jogo do Rios aqui ao lado na Reboleira, em sentido inverso, e vi muita gente ontem criticar a sua exibição em Istambul. Eu acho que até teve bem, faz um jogo, uma boa exibição, ou seja, se há jogo para criticar não era ontem. De um meio campo, de um Lage que surpreende com um meio campo a 3, e a malta diz 3 médios defensivos, mas desde quando é que o Rios é médio defensivo também, e também não faz a posição mais à frente como ontem estava a fazer. Portanto, acho que vejo no Enzo Barrenechea muito futebol para poder levar a bola mais para a frente, digamos assim. E o Florentino, fruto um primeiro cartão amarelo, para mim é ridículo, porque nem falta ao sabendo que tem amarelo, ao segundo ok, ele tinha que fazer aquela falta. Se calhar tinha, mas podia ter sido tudo feito de outra forma, e sacrificou-se pela equipa, digamos assim. Não vai jogar em Lisboa, e dentro daquilo que ia dizer que o Benfica joga para o empate, que é o que me irrita, é realmente haver pouca baliza neste jogo do Benfica, um futebol muito controlado. Mas ontem nós falávamos os três,
E aí era o que tu dizias, há muito em jogo. E há muito em jogo para as duas equipas, portanto foram duas equipas que não se expuseram demasiado. Pareceu-me que às tantas o Fenerbahçe estava muito confortável no facto de estar só atrás da linha da bola e o Benfica a trocar a bola da esquerda para a direita, da direita para trás. Isso vai acontecer em Lisboa de certeza absoluta também. Surpreendeu-me sim a pouca baliza que o Benfica teve, de uma noite desinspirada do Pavlidis, muito inspirada, não conseguia segurar uma bola, isso obviamente também influencia aquilo que é o ataque. Maior surpresa de todas, Arthur Koglu titular, não acrescentou grande coisa ao jogo, mas a verdade é que foi uma resposta àquilo que era, uma vez que ele está referenciado pelo Besiktas, e eu pensei, quer dizer, se ele está referenciado, então imagina que ele, por puro azar, falha um gol em frente à baliza, quer dizer... Epá, mas eu por acaso não desgostei da exibição dele, acho que ele fez uma boa exibição e até entendo, em termos psicológicos, que podia ser um fator interessante ter ali um jogador que podia criar ali alguma motivação de jogar contra a eventual futura equipa, porque já me disseram que não está assim tão claro que ele possa ir para lá. Não, eu acho que se ele joga é porque não vai para lá, portanto se calhar vai para o Besiktas ou fica no Benfica, porque se realmente houvesse a possibilidade real de, digamos assim, palpável dele ir para o Fenerbahçe, eu duvido que o treinador o colocasse a jogar, porque é muito desconfortável para o jogador. Pois, eventualmente sim. Até para o proteger daquilo que possa ser é só pensarmos nisso, vamos imaginar se lesiona, mas lesionou-se ou não se lesionou, que se lesiona um jogador, o que é que foi isto? Que falha um gol em frente à baliza, que os jogadores também falham. Falhou um gol em frente à baliza e eles depois na segunda mão não ganham. É muito... Sim. Acho que é pensar no rendimento desportivo sim, do Benfica naquele caso, mas acaba por ser... Porque se calhar ele já não vai para aquele clube. Portanto, parece-me a mim, atenção, e se isso acontecer, para mim, acho que é uma decisão muito arriscada colocá-lo a jogar. Ok? Se efetivamente tiver em cima da mesa essa transferência. Acaba por ser um jogo... eu acho que o Benfica tem mais do que equipa para este Fenerbahçe. Fenerbahçe é uma equipa muito experiente, falou-se mais do Amrabat do que propriamente de qualquer outro jogador, e de quem é que o poderia anular e tudo mais. Eu acho que o Ruiz fez bem também esse papel. Um jogo muito bem conseguido pelo António e pelo Nicolas Otamendi, mas o Dedić faz um jogo, na minha opinião, principalmente na segunda parte, muito bom, muito seguro, e há aquela bola que deu o gol em fora de jogo do remate do Talisca, em que o Trubin está muito mal na fotografia, ainda assim tem lá uma defesa também muito boa do Ganda Pastel, que é feito, tem uma ou duas defesas muito boas, e percebo quem diz, como eu, que é injustas as críticas todas que estão a fazer ao Trubin. Eu acho muito injustas, principalmente naquele jogo, porque ele tem um lance horrível em que ele não está bem. Ele é o primeiro a saber que não está bem. Duas ou três bem difíceis. É certo, só que é fácil dizer, ele está lá para isso. Ok, ele está lá para isso. Claro. É verdade, não está lá para falhar. Não, mas então qualquer dia temos que pôr máquinas a jogar a bola. Eles também podem falhar. Eu tenho, não sei qual é a tua ideia, mas eu tenho uma opinião em relação ao Trubin, que acho que é um bom guarda-redes, mas é demasiado caro para o guarda-redes que é, ou pelo menos é demasiado caro para o guarda-redes que é e para a nossa realidade em Portugal. Para o guarda-redes que é ainda, porque ele enquanto jovem se calhar é um jogador com aquela idade, um dos melhores do mundo. Pode ser, mas se calhar o Benfica tem outros jogadores também jovens do Benfica e que se calhar não são tão bons como o Trubin. Nem vou colocar isso em causa porque não tenho conhecimento para tal, mas que versus se pusermos na balança a qualidade deles e o que custam, acho que o Benfica não fica enfraquecido. Concordo contigo. Estás a perceber onde é que eu quero chegar? Concordo contigo. Acho que o temos de ter atenção a uma coisa sobre isso que estás a dizer. É que um erro do Trubin é muito mais caro do que um erro do Samu. Ambos fazem o Benfica perder o jogo se for preciso. Exatamente. Mas aquilo que é o erro de um Trubin, para o Ardat ganha, ou seja, falando só de números, é muito caro um erro do Trubin em comparação com o erro do... E repara numa coisa, podia-se falar que, mas ok, foi uma oportunidade ter um guarda-redes que era considerado um dos melhores do mundo nesta faixa etária e portanto comprámo-lo a um preço interessante para ter uma grande mais-valia na venda. Não é o caso, porque o Benfica na altura teve que se sujeitar a determinadas condições para o ter,
e não te quero enganar, mas eu penso que o Benfica tem que dar 40%, ou seja, já o comprou caro na altura e tem que dar 40% das mais-valias que vai ter. Ou seja, e que, repara, eu não me lembro quanto é que custou, mas vamos supor que custou 15 milhões. Vou-te já dizer. Pronto. Se o venderes por 40 milhões, ok? Estamos a falar, por exemplo, de 25 milhões de diferença, não é? Tens que dar 40% desses 25 milhões. Ou seja, acabas por não ter um ganho financeiro para o investimento que fizeste e para os ordenados que pagas, que eu não te quero mentir também, mas acho que o Turbine ganha à volta dos 200 mil euros, uma coisa assim. Tenho essa ideia já uma vez de ter visto isso, não é? 10 milhões de euros. O Benfica pagou 10 milhões de euros pelo Turbine. 10 milhões de euros. Exatamente. Ou seja, não acho que seja um valor, hoje em dia, para a realidade daquilo que é o futebol, entendo que possa ser uma... Quando é que foi? Em 2023, não foi? Sim, mas estamos a falar de um jogador que tinha um valor de mercado de 22 milhões de euros, tinha 22 anos quando foi feita esta transferência, por 10 milhões de euros, dado ser um jogador de 22 anos, um dos melhores jovens do mundo e tudo mais. Eu acredito que o Benfica aqui pensa, obviamente, e acredita que é um jogador que vai vender por 40, por 50 milhões. Mas ficas sem quase metade da mais-valia. Como é óbvio, mas se calhar foi o preço que tiveste de pagar para poder ir buscar o por 10 milhões de euros, que era metade daquilo que ele valia. O Inter criou, não é uma coisa assim? Eu só considero as críticas. Atenção, eu sou crítico do Turbine também. Agora, eu acho é que cada vez que ele falha, e é sempre muito injusto para um guarda-redes falhar porque é o último, é o último jogador que pode falhar, porque um jogador que está, imagina, o Pavlidis pode falhar um passe, depois dá origem ao contra-ataque. O médio pode falhar um passe, a seguir a defesa não pode falhar. A defesa falha, mas está lá o Turbine falha, mas ninguém pode falhar. É a posição mais ingrata de todas, porque é o último que não pode falhar. Certo. Ou digamos assim, o único que não pode falhar. Certo. Agora, se falares do tamanho do erro, sim, são duas jogadas, e há bocado falámos disto, seja na Amadora ou aqui, que eu acho que foram mal conseguidas da parte dele. Ainda assim, depois tem outros lances em que consegue fazer o que tem que fazer, e porque é um bom guarda-redes. Ele fez uma publicação qualquer assim enigmática, não é? Ficámos na dúvida se era alguma questão pessoal ou se era profissional. Não sei, eu acho que ele, e atenção, isto estou a falar de fora, parece-me assim meio, ele é um miúdo, não é? Mas parece-me assim meio, tem 24 anos, mas parece assim meio, não quero dizer maluco, porque não é esta a palavra, mas é assim... Não, uma pessoa dá a ideia que é um tipo fechado, deve ser fechado, está no seu canto, quando lança alguma coisa parece-me ali meio enigmática. Mas pronto, acho que é um bom guarda-redes, mas pronto, acho que se o Benfica tivesse uma boa proposta por ele, que não descartaria. Sem dúvida. Como é que tu vês a segunda mão deste jogo, desta eliminatória? Olha, por falar nisso, gravamos a seguir esse jogo na quinta-feira. O jogo é quarta, portanto. Ok. Pode ser? Tu mandas, então. É porque assim voltamos a concentrar, mas se calhar faz mais sentido isso, e há um pedido que nos têm feito, que é ver se vocês se fixam num dia. Não é fácil. E tem razão, portanto, mas não é fácil, mas a ver se conseguimos isso. Mas é uma segunda mão que eu te vou dizer, que eu acho que o Benfica a jogar em casa vai ter, obviamente, outro ímpeto, outra obrigação. Vai ter o estádio a empurrar à sua maneira, e o Benfica vai ter que resolver aquele jogo. Sim, tá bem, portanto, mas ontem também o Fenerbahçe tinha o estádio a empurrar, mas não é um jogo decisivo, e eu diria que este é o jogo decisivo em que o Benfica realmente vai ter que... Mas os turcos acho que passam um bocadinho ao lado disso. Eu entendo o que estás a dizer, e mais vale jogares em casa do que fora, como é natural. Como é óbvio, mas eu estou a dizer que o Benfica tem essa vantagem de jogar em casa, que é sempre uma vantagem, jogar no Estádio da Luz, e acho que sinceramente vai conseguir dar uma boa resposta. Não tem outra forma de o fazer, tem que o fazer, e dada a importância do tema, eu até evitava jogar no sábado. À partida já não dá para adiar, mas era, e depois vamos lá ver onde é que se encaixam estes jogos, porque a Champions começa depois em setembro. E não há tempo.
não há tempo. Estão Mas 75 era muito milhões, importante. Estão 75 milhões em jogo. Era muito importante Ouve, é que fica descansar bem para fazer esse jogo. Mas Isto vai ter influência não só na época desportiva, como provavelmente nas eleições para a presidência do Benfica. claro. Por isso é que eu ainda tive a esperança que isso fosse acontecer, mas não acontecendo. Não sei se o Benfica tentou, se não tentou, mas não acontecendo, acho que pronto, é ganhar. O problema é que tu agora, adiante jogos, vai haver uma catadupa de jogos uns atrás dos outros e é muito mais difícil depois encaixares, pá. Eu entendo. E repara, o Benfica acho que joga no sábado, o jogo é na quarta-feira à noite, epá. Sim, o Benfica joga dia 23 às 8h30 e depois joga dia 27 às 8. Digamos que é algo que o Benfica e depois joga dia 31 com o Alverca. Podemos dizer que é algo que o Benfica não escolheu, mas é o preço a pagar por ficares em segundo lugar e não em primeiro. Portanto, exatamente. Neste momento as regras são claras. O Benfica teve um jogo na Luz em que podia ter resolvido aquilo, não resolveu, não é por não querer, é porque não conseguiu. Portanto, agora as regras do jogo são essas e o Benfica só tem que ir à luta com o que tem, pronto. Olha, sei que gostas de música, foste ao Sol da Caparica, não? Não fui ao Sol da Caparica, mas o Richard Luís foi. Foi? Já ouvi dizer. Foi entregar uma camisola, fez muito drama sobre isso. O que eu acho é que, obviamente, para pegar nesse tema, temos que ter um bocadinho de consciência quando estamos no Benfica e temos um jogo no dia a seguir. Não devemos partir para um concerto e achar que é normal e que o jogador tem essa liberdade. Obviamente que o jogador tem essa liberdade, mas vai estar sujeito, principalmente se no dia a seguir não fizer uma boa exibição. É essencial o descanso, é essencial as horas que vai dormir na noite antes do jogo. Todos eles são profissionais, são pagos a peso de ouro, portanto só têm é que seguir as regras. Agora, se foi autorizado a fazê-lo, o Rio está desculpado, mas quem autorizou acho que devia ter pensado duas vezes antes de o fazer. Eu acho muito estranho que agora alguém autorize, alguém de uma estrutura profissional como a do Benfica diga assim, não, podes ir entregar uma camisola ao Sol da Caparica e estar lá até à meia-noite. Pá, duvido muito que alguém fizesse isso. Mas não é público que ele levou um castigo, portanto à partida ele não infringiu uma regra. Provavelmente não era o timing para pôr castigos. Agora as palavras do Laje indicam alguma coisa de eu sei, na véspera de jogo às 8 da noite, fiquem a partir das 8 já não sai de casa, portanto parece-me a mim que é uma chega e uma regra dele. Agora não... eu diria que ele, se eventualmente comunicou de facto que ia entrar uma camisola, não informou aonde, nem a que horas, nem nada. Ok, não acredito que alguém o autorizasse. Eu acho que está certo no que estás a dizer. Eu penso que ele tem que perceber que a determinado nível há coisas que não se podem fazer e há coisas que nem, independentemente do que é que diga no regulamento, parte da tua consciência e dizeres que não faz sentido, porque amanhã tem um jogo que é importante e portanto é descabido ir para um festival e ainda por cima expor-me no palco que alguém em algum momento me vai ver, não? É algo mesmo, é por isso é que eu digo, zero maldade, zero intenção de fazer aquilo às escondidas, foi mal aconselhado. Mas também acho que não era o adequado nesta fase e tendo em conta que o jogador ainda nem conseguiu impor-se de forma categórica, acho que também não era bom castigá-lo e anunciar isso publicamente. Percebes? Sim, acho eu, uma opinião. Sim. Olha, estava a ver aqui esta notícia, acabei por não o dizer. Empate bem fica bom ou mau, dadas as circunstâncias que fica com menos um jogador com 20 minutos ao ver para jogar, acaba por ser, e custa-me dizer isto, um bom resultado para o Benfica. Custa-me dizer isto porque eu vejo sempre o Benfica de uma dimensão como um adepto do Real Madrid vê o Real Madrid, portanto é o que é. Mas acho que é mau porque é bom, mas é mau dizer isto porque obviamente o Benfica tem que ser sempre muito superior, na minha ótica, aos meus olhos apaixonados e com palas, muito superior àquilo que é um Fenerbahçe, mas dadas as circunstâncias... Mas tu nunca te esqueças de uma coisa... É um bom resultado. Nunca te esqueças de uma coisa que é... quando estás a falar de uma eliminatória a duas mãos, estamos no intervalo. Na realidade, não é? E portanto, acho que o Benfica... em condições normais, 0-0 na primeira mão fora já não era mau, tendo em conta que jogou 25 minutos ou meia hora, ou o que é que foi, com menos um, eu acho que acaba por ser um bom resultado.
E portanto, pá, nestas coisas eu sei que para o adepto a malta quer chegar, ganhar categoricamente e resolver logo a questão. A questão é que do outro lado também é igual, não é? E do outro lado também querem aquele lugar dourado na Champions e também querem os 75 milhões para o Fenerbahçe, acho que é um bocadinho menos, mas também querem esse valor todo e portanto há muita coisa em jogo. Qualquer decisão mal calculada pode correr mal e portanto eu acho que não foi mal. Sim, e tens que lembrar também uma coisa, o Mourinho é contratado para pôr o Fenerbahçe na Champions. Portanto, eles têm obviamente esta ambição e essa pressão é natural. É natural. Pá, eu continuo a achar que o Mourinho, as equipas dele não são. Perdeu muito, pá, não sei. A mensagem não passa. Óbvio, tem aquela aura toda e nós adoramos o Mourinho por tudo o que já fez e por tudo o que representa. Pá, mas pronto, não sei se tinhas aí mais alguma coisa, só queria deixar aqui uma dica para perguntar até ao Tiago e o que ele responder eu vou-lhe dizer. Tiago, eu não sei se tu sabes, mas no novo Alvalade 2.0 isto é alguma coisa que está polémica, digamos assim, entre alguns adeptos. O Sporting colocou atrás dos bancos um outro banco que são lugares exclusivos para lugares muito, muito caros para adeptos que compram e que podem ter aquele lugar exclusivo. Dizer que quem compra aquele lugar pode não ir no jogo a seguir e entregar a outra pessoa que vai estar num lugar privilegiado e entregar, por exemplo, a um Sporting, a um benfiquista, a um portista, o que for. E diz, neste caso as claques e alguns adeptos, que é a divisão de classes entre adeptos numa zona em que isso não deve acontecer. Eu não sei se tu viste isto, já que se não viste a gente fala na próxima semana, mas levantou esta questão que é, será assim tão errado o Sporting fazer ali uma zona que é exclusiva e atenção, e quem está atrás daquele banco não consegue ver bem o jogo, porque tem mesmo uma cobertura e tudo mais. Qual é a mais-valia do lugar? Eu não vi. Mais-valia que estás em frente, mesmo és o primeiro da fila, com os bancos mesmo à tua esquerda e à tua direita, e é como se fosse um banco de suplentes, mas para adeptos. Certo. É algo inédito que eles fizeram. Okay. E têm direito ainda a prioridade por ter aquele lugar de comprar bilhetes para ir aos jogos fora. E toda a gente sabe da dificuldade que é ir ver os jogos fora. Não sei se é a elitização do adepto, mas isso já existe, mas não sei se são sinais modernos do futebol. Eu acho que parece-me a mim que isso já existe. Vamos ver até que razão é. Já existem cadeiras em determinados sítios do estádio que são melhores que outras. Pagas mais por uma central do que pagas por um lugar atrás da baliza. Eu não sei se neste caso é bem, pode ser comparável com isso. Vamos ver ao longo do tempo o que é que a coisa vai. Sabias disso, Tiago? Vai dar. Sabia, mas eu também concordo contigo. Por exemplo, a logística do avião, pagas mais para ir. Pois, sim, é isso. O Tiago diz que é como comprar um classe económica no sim, aqui a questão é que isto envolve emoção, não é? Tudo o que é futebol é sempre um bocadinho extrapolado. Portanto, é aqui um lugar extremamente frontal com a saída dos jogadores. Eu também acho que o estádio está com novas. Está a ficar brutal neste caso com estas novas alterações. Achava que já ia ver os painéis LED, ainda não. Mas sim, senhor, está a ficar como deve ser. Portanto, para ti, Tiago, é um não assunto, é isso? Ora bem, olha, é só isso. Então deixa-me, acho que toda a gente que acompanha futebol quis ver no sábado Manchester United contra o Arsenal. Sim. E então? Opa, o que é que queres que eu te diga? O Ruben faz um bom jogo de futebol, não ganha. Jogou como nunca, como é que é? Joga como nunca, perde como sempre. Acaba por ser um bocadinho agora assim, não é? Exato. Agora, o Gyökeres vai ter que comer muita papa, porque realmente levou uma tarefa ali daquela comunicação social que nem é bom. Contaram o número de vezes que ele mexeu no cabelo. Foi. E o número de vezes que mexeu na bola. Isso significa que a nossa imprensa em Portugal não está a fazer um bom trabalho. Somos os meninos, pá, ao pé daquilo. Agora, o Gyökeres provoca o menino, ele há de responder em campo. Sim, estou convencido disso. Portanto, não há problema nenhum. Nota-se que está ali um bocado pesado, eventualmente, ainda está
está a entrar naquele registro, não é? Que aquilo não deve ser fácil. Mas eu acho que o resultado não é justo, para ser honesto. Yeah. O United, no mínimo, um empate tinha que ter sacado, porque o Arsenal não fez o suficiente para ganhar. Continua a ser letal nas bolas paradas, que é uma mais-valia e que faz parte do jogo. Claro. E o Ruben já sentiu na pele mais uma vez. Acho que o United ainda vai ao mercado. Tu estás na esperança que vai buscar um médio defensivo, não estás? Estou. Chamado Yulman. Sim, é isso que eu estava a falar. Mas parece-me a mim que vão fazer uma época melhor que a do ano passado. Também é difícil não fazê-lo, não é? Está tudo ou não? Está feitinho? Sabes onde é que eu vou? Epá, às 8 jogam 2 clubes, Braga e Santa Clara, para o acesso à Europa. Correto. Portanto, um desses jogos eu vou ter que ver. Mas não é isso que eu vou ver. Vais ver o Benfica Sporting Sub-23. Correto e afirmativo. Ui, quem é que vais apoiar? Quem ganha? Não. Sabes que eu gosto de tirar a bola só vais para só ver o jogo. Sim. Muito bem. Vou ficar de quem ganhar, claro. No final vou estar a fechar. Ora bem, é isso. Provavelmente até vou ao Marquês. Um dia isso vai ser desmistificado e a malta vai ficar, não. Que é curioso. O verdadeiro clube do Pedro é muito curioso. Quem sabe se não é nenhum dos 3 grandes. Isso então ainda era mais curioso. Desculpa, não mas posso, eu na verdade acho que não tenho. Mais. Acho que não tenho. Sinceramente acho que não tenho. Não tens. Impossível. Acho que não, a sério. Qualquer gajo que gosta de futebol tem um clube. É? E daria para fazer um dia um direto só para isto. Qual é o clube do Pedro? É que às vezes estou perdido, sou-te honesto, porque eu já vi malta. Aliás, não sei se tu sabes, acho que já te contei esta. Uma vez troquei uma mensagem com uma pessoa que nos segue, uma senhora, uma rapariga, não sei, em que eu falei do Porto e ela disse-me que eu era do Sporting e eu disse, mas afinal não sou do Porto, e ela disse, Pedro, não seja cínico, toda a gente sabe que você é do Sporting. Há outros que juram que eu sou do Porto. Do Porto é a maioria, eu acho que aí está difícil esconder. Mas também há quem diga que tu és do Benfica. Sim. Isso então ainda é mais curioso. Mas eu posso ser do Benfica, não tem problema nenhum. E do Porto? E do Porto? Aliás, camisola do Porto, já toda a gente deixou que levaste para casa. Foi mandada para mim, tem o meu apelido, meu amigo. Então, fica aqui, tua coisa, pá. Como é óbvio, está aqui. Também está o teu nome? Está, olha esta, do Tiago. Pronto, vou trazer a minha, pronto. Yeah. Ora bem. Vou trazer a minha camisola, ver se não se estraga e não se perde. Fica aqui mais uma vez o agradecimento à Liga por nos ter enviado estas camisolas. Prometemos ser fofinhos quando for para bater, mas é perfeito porque fica aqui maravilhoso e dá um pensar toque. Em desafios. E dá um toque fixe. Desafios. Eu não descanso enquanto não te fico com algumas delas vestidas. Sim, calma, senão tiro já disto aqui. Está feitinho? Bem, vamos embora. Só agradecer às marcas uma vez mais, xsports.pt. Já temos código? Mata-mata ou não? Por acaso não sei. Ainda não? Temos que ver se isso a próxima semana já o temos. Ainda não temos, é para dizer não sei ou que ainda não? Penso que não. Ok. Clo.pt e também muito visual, muito create. Aqui hoje foi o Tiaguinho a pôr-nos no ar. E as barbearias Venividovic, onde tu foste na véspera e ficaste ao top. Foste agora. Não posso mexer porque ainda saem cabelos. Exatamente. Grande abraço, muito obrigado e é isto. Vemos na próxima semana, quinta-feira, cá estaremos com o Bruno. Correto e afirmativo. Está feito. Abraços. Até logo.